Lá, gente, o primeiro código é PIC. Então, anota aí, PIC para colocar na sua folhinha da atividade, na resposta da atividade. Essa lenda é a lenda da Mulher da Meia-Noite, ela é um pouco parecida com aquela da Mulher da Estrada, só que ela não precisa estar na estrada e nem pegar uma carona num carro, tá? A lenda da Mulher da Meia-Noite, também conhecida como Dama de Vermelho, Dama de Branco, depende da roupa que ela tá, né? Da cor da roupa que ela tá, enfim. Trata-se de uma lenda urbana que nada mais é do que um mito universal. Corre nas Américas, né? E em toda a Europa, de onde se retomam as origens dessa lenda. Trata-se de uma aparição na forma de uma bela mulher, normalmente vestida de vermelha, mas pode ser também de branco ou outra cor, enfim. Alguns dizem que é uma alma penada que não sabe que já morreu. Outros, entretanto, afirmam que é o fantasma de uma jovem assassinada, que desde então vaga sem rumo e que pela forma brusca e violenta de desencarne, né, como ela morreu, não tem ideia de que morreu ou não aceitou o fato. Um fato curioso em relação aos relatos ligados a essa figura é o de que ela não aparece à meia-noite, sim desaparece nesse horário, tipo uma Cinderela, né, gente? Linda como é, parece uma jovem normal. Alguns relatos dão conta de que ela gosta de se apaixonar, de se aproximar dos homens solitários nas mesas de bar. Senta-se com ele e logo convida para que ele a leve para casa. Encantado com tamanha beleza e pela sorte dele, né? Todos topam na hora. Eles seguem o caminho a pé, conversa vai, conversa vem, e conversando logo chegam ao destino dela. Param ao lado de um muro alto. Ela então diz ao infeliz do acompanhante: é aqui que eu moro. E é nesse momento que a pessoa se dá conta de que está do lado de um cemitério, que fica geralmente anexo, né, grudado aí numa igreja. E antes que possa dizer alguma coisa, ela desaparece e o sino da igreja anuncia que é meia-noite, dá as 12 badaladas, né? Cabe ao sujeito retornar para sua casa, caso não tenha tido um infarto na hora, e ter uma história macabra e interessante para contar. Ou bancar o garanhão e dizer que fez e aconteceu com a mulher. Bonito se ela vier desmentir, né? Então aí, nesse site aí que eu pesquisei, ele conta aí sobre a história dessa mulher, que aparece aí à noite, não é à meia-noite, ela desaparece à meia-noite, e ela vai conquistar um homem e pede para ele levá-la em casa. Ele fica todo felizão, todo pimpão, achando que é uma mulher tão linda dessa, ele ganhou sorte grande, vai levar ela para casa, vai namorar com ela em casa, olha só que beleza. E aí quando ele chega no endereço, vai conversando com ela, todo empolgado, quando chega no endereço descobre que a casa na verdade é um cemitério, e aí das 12 badaladas, porque a igreja fica próxima, das 12 badaladas porque deu meia-noite, a mulher desaparece. É uma história legal, né? Ela envolve aí a questão de um espírito, mas ela não é uma história pesada, porque ela não mata ninguém, ela não tenta fazer nada ruim assim, ela só quer se divertir e a pessoa fica o cara fica um pouco frustrado porque não era uma mulher de verdade aqui, tá? Era um fantasma. São as instruções para a escrita, né, da história da lenda da Mulher da Estrada. Lembrando que nesse momento vocês não vão escrever a história, porém já vão pensar na história. Quem quiser fazer um rascunho, alguma coisa assim, já pode fazer, mas não vai me enviar nesse momento a história. Vocês vão organizar as ideias, responder as questões para poder nortear aí a escrita da história de vocês. Então, as instruções, eu preparei essas instruções já faz algum tempo que eu venho organizando essas instruções, porque eu aplico essa atividade faz tempo. E algumas dúvidas que eu vejo que vocês têm, né, que apareceram com outras turmas, eu vou lá e
e arrumo, né? Vou arrumando essas instruções aí. Não que vocês não possam ter outras dúvidas, né? Vocês são pessoas diferentes e aparecer outras dúvidas. Aí vocês perguntam através do WhatsApp ou através do comentários ou através do WhatsApp, do comentários ou mandando por e-mail. Você deve escrever uma narrativa em que um homem conhece uma linda mulher e se apaixona por ela. A tal mulher pede que o homem, apaixonado, né, a leve para casa e quando chega no endereço, vê que é no cemitério. Ele, por algum motivo, se distrai e quando olha ao redor, a mulher sumiu. Porque esse é o enredo da Mulher da Meia-Noite, né, gente? Tem a história lá das badaladas da igreja. Se quiser pôr as badaladas do sino da igreja, né, que dá para dar as 12 badaladas, que é meia-noite, beleza. Se não quiser, chegou no cemitério e ela desapareceu, tudo bem, tá? Onde eles se encontram, se vai ser num bar, numa festa, o que faz o homem se interessar por essa mulher, a conversa entre os dois, se ele continuará apaixonado por ela após saber que ela é um fantasma, se ele vai ficar com medo, é você que vai escolher. Então aí você organiza a sua história. Combinado? Então aguardo aí vocês responderem as questões para depois também saber como vai ficar essa história no final. Deixei esse slide separado só para lembrar que se você quer inspiração para escrever a sua história, então não vai começar a escrever ainda, mas você quer inspiração para pensar na sua história, você pode até fazer um rascunho para ajudar a responder as questões aí. Tem os livros dos alunos da EMF Estação Jaraguá e da EMF Irene Garcia, né? Que vale a pena vocês conferirem aí com as histórias que eles escreveram usando lendas urbanas. Aí você seleciona aí qual é o tema da sua história, então sobre a lenda que você vai escolher, dá para ver pelo índice, e se você não conseguir ler tudo, porque são alguns livros, e aí você se inspira. É importante a gente ter outras fontes, a gente se inspirar, não é? Não é para copiar, veja bem, eu já corrigi todas essas histórias, eu conheço muito bem, não é para copiar, é uma inspiração para a escrita da sua história, né? A gente sabe que tem histórias aí que já tem filmes sobre elas, tem coisa na internet, então mergulhe nessa escrita, se divirta sendo um escritor. Estou aguardando, ansiosa, essa etapa da escrita das questões, para que depois vocês escrevam aí a história de vocês mesmos, tá? Se divirtam, aproveite. O segundo código é D. Anota aí e coloca na primeira pergunta lá, na resposta da primeira pergunta. Então vamos lá. Vocês assistiram no início do vídeo novamente a explicação da origem da lenda e assistiram a segunda parte que eu dou instruções para como escrever a lenda, né? São dicas aí ao longo do tempo, que eu já faço essa atividade algumas vezes, que são dúvidas que aparecem dos alunos e são comuns, então eu preparei essas instruções para ficar mais tranquilo. Muito bem, para que isso? Para que vocês já comecem a pensar na história. É hoje que vocês vão entregar a história para mim? Não, não é nessa atividade ainda, tá? Essa atividade de agora é para organizar as ideias, o que está aqui na cabeça, para que vocês consigam escrever melhor a história. Então, eu coloquei aí 2 vídeos para vocês. O vídeo 1, ele é um vídeo em que tem histórias que foram escritas por outros alunos. Assistam, né? Esse vídeo que tem as lendas para vocês se inspirarem. Eu também deixo em anexo os livros produzidos pelos alunos e aí vocês podem ir lendo ao longo dos dias aí para se inspirarem, ok? Muito bem. Agora vocês vão responder as questões. A questão 1 é aquela questão famosa que é para colocar os códigos do vídeo. Então, coloca os códigos lá do vídeo 1, que é da leitura, que eu faço a leitura das lendas, e coloca o código do vídeo 2, que é este aqui, tá? Então, os códigos vocês vão colocando. Muito bem. Aí, a questão 2 está escrito qual lenda urbana você escolheu? Mas, professora, você não colocou agora? Você não sabe qual lenda urbana eu escolhi?
Mas vocês lembram que eu estou colocando as questões aqui que vão ficar naquela folhinha que vocês vão me entregar. Para não ter que toda hora ficar comparando, verificando qual lenda você colocou, escreve para mim porque fica mais fácil, tá? Na hora para que eu faça a correção. Então, coloca aí qual a lenda urbana que você escolheu. Quais são os personagens da sua história? Então, a história que você vai escrever não é reescrever a lenda urbana. Lembra a história também que a gente assistiu, que é do chupacabras, que acontece no sítio, tem os irmãos, e tem o pai, e tem a mãe. Bem, são os personagens da sua história. Quais são os personagens da sua história? Você vai colocar aí, você tem que ter a ideia da história já na sua cabeça, tá? Em quais locais acontecerá a sua história? Não é? A lenda do chupacabra, por exemplo, do chupacabras, a historinha lá, o caipira e o chupacabras, acontece num sítio, acontece outro local, é a nave dos alienígenas, né? Na sua história, quais são os locais que vão aparecer? Tem que pensar nisso. Então vamos lá. A questão 5 é sobre o foco narrativo. Então, sua história ela será contada com foco narrativo em primeira pessoa. Quem conta a história é um dos personagens que participa dela, né? Ou o foco narrativo vai ser contado em terceira pessoa. Quem conta não participa da história. Você tem que escolher. Não dá para fazer os dois, tá? O que acontece é assim, a gente escolhe o foco narrativo em terceira pessoa e aí o narrador dá voz aos personagens, né? Que é o discurso direto, mas os dois, foco narrativo em primeira e em terceira pessoa, não dá. Existe sim, a gente vai ver mais pra frente outras coisas, mas o foco é só primeira ou terceira pessoa, beleza? Agora, se você escolher o foco narrativo em primeira pessoa, se você escolher em terceira, pula a próxima questão. Se você escolheu em primeira, você tem que pensar qual vai ser o personagem, que você já disse quais eram os personagens nas questões anteriores, né, em uma das questões. Então, você tem que escolher qual deles que vai contar essa história, tá? 7. Você contará a história como se tivesse acontecido há muito tempo, ou seja, com os verbos no passado, ou você vai contar, a maioria deles, né? Ou você vai contar como essa história estivesse ocorrendo no momento em que a gente está lendo, né? Os verbos estão no presente, tem que estar no presente. Então, isso é importante? É, porque vocês fazem uma misturada como vai escrever. Então, pelo menos é importante que você faça a escolha, porque aí, quando eu for fazer a correção, eu vou falar assim, olha, os verbos estão misturados. Você vai fazer em primeira, vai escrever como se tivesse no passado ou no presente, tá? Então, precisa você já tomar uma decisão para se organizar, até para fazer uma correção depois, você antes de me entregar. Faça um resumo da história. Então, contar em poucas palavras. Vamos pensar lá na história do caipira e o chupacabra. Então, qual que é a história? Numa noite, um pai de família vai contar histórias para os seus filhos e e ele resolve contar a história em que ele quase foi capturado pelo chupacabra. O chupacabra era o ETs, tá? E ele conta como ele fez para escapar desses ETs. Acabou. É um resumo, não é para contar a história toda, tá? Umas 5, 6 linhas, resumo a história. Aí, a 9 e a 10. As últimas questões são as questões que são muito importantes na história e que vocês estão confundindo e é importante pensar nisso. Então, a primeira é assim, o conflito. O que é o conflito? O conflito é o momento na história que a vidinha está acontecendo normalmente e ocorre alguma coisa para que essa história se desenvolva, tá? No caipira e o chupacabra. Então tá lá. É uma noite comum, né? Os pais, a mãe tá lavando, eles jantaram, a mãe tá lavando a louça, guardando a louça, e um dos filhos pede para que o pai conte história. O pai vai lá contar a história, o que é normal, os filhos vão dormir, pede para os pais contarem história, isso é normal. Mas ele não vai contar qualquer história, é a história do... Ele tem até medo de contar. É a história do caipira, ele vai contar a história do chupacabra,
né? Quando ele vai, até muda a música, porque é filme, né? E aí ele fica com aqueles olhão, né? Arregalado. Por quê? Porque ali é o conflito, tá? Ele vai começar a história e é uma história que ele tem medo. Muito bem. Se você for pensar na história propriamente dita do Caipira e o Chupacabra, aí ele fala assim, no momento que ele fala, eu sou cabra macho, ele começa a contar a história e ele fala assim, eu sou cabra macho, aí é que entra os ETs, tá? Bem, então vamos lá. O pai foi contar a história, ele ficou com um pouco de medo que ia contar a história do chupacabra, e aí ele fala que ele não tem medo do chupacabra porque ele é cabra macho. Nesse momento, saiu da história, quebrou, não é mais só uma contação de história. O chupacabras, o ET, vai tentar levá-lo de casa. Então, este é o conflito. Eu sou cabra macho, eu sou cabra macho. Quebrou a expectativa, é ali, tá? E aí começa as peripécias daí do chupacabra para tentar capturar o cabra macho, tá bom? Muito bem. Qual será o clímax? O clímax é aquele momento da história em que o personagem tem que tomar uma decisão para chegar no final da história. Muito bem. Na nossa historinha lá, o Caipira e o Chupacabra, ele tá lá contando a história para os filhos, o Chupacabra tá lá tentando levá-lo, ele nem sabe que o Chupacabra tá lá na casa dele, ele tentando capturar. Quando o Chupacabra bate na porta da casa dele, ele abre a porta. Bem, se ele tivesse, naquele momento em que ele abre a porta, o que podia acontecer ali? Ele podia dar de cara com o Chupacabra e sair correndo, e aí o Chupacabra estava armado e o capturar. Ele poderia ter visto o Chupacabra e os dois terem brigado. Bem, mas não acontece isso. Ele abre, não vê o Chupacabra. Quando o Chupacabra tenta atirar nele, ele abaixa. Quando ele abaixa, não pega nele o tiro, né? A arma que ele tentou aí usar para capturar a cabra, o cabra macho, tá? Esse é o clímax, ele bateu na porta, nesse momento é que vai ser o final a partir do que ele fizer naquele momento, tá bom? Então, na história de vocês tem que ter um clímax, tem que ter um conflito, tá? Senão é só uma descrição. É a história de um homem que vai contar a história para os seus filhos sobre a tentativa do chupacabra em pegá-lo. Ele corre, o chupacabra tenta pegar, tudo que ele faz dá errado. Isso é uma descrição, não é uma contação de história, não é uma escrita de uma história, não é uma narração de história, beleza? Então vocês têm que pensar nesses pontos, porque a atividade seguinte já vai ser a história propriamente dita. Organizar. Se quiser já rascunhar a história, já pode ir rascunhando, tá bom? Mas para entregar a história é só depois. Então, aguardo vocês. Então, nós terminamos a atividade aqui. Aguardo as respostas de vocês. Pensem bastante, se organizem bastante para fazer, porque essa etapa é bem importante. É uma etapa que, se vocês estiverem com bastante dificuldade, eu percebo na escrita de vocês e consigo ajudá-los para chegar na etapa da escrita da história. Tá legal? Então, agora é o código 3, anota aí, deste vídeo, esse é o código 3, bola. Código 3, bola. Então, termino o vídeo. Qualquer dúvida, mande mensagem via comentários, e-mails ou WhatsApp. Então, tchau, tchau, gente!